A nona edição de Marauders mostrou Emma Frost lidando com o invasor na mente do Pyro, e no final da história nos mostrou que o protocolo de ressurreição não está funcionando na Kate Pryde, o que nos deixou com a sensação de que veríamos a continuação dessa trama no próximo capítulo, certo? Errado. Shazukara! A 10ª edição de Marauders começa no Porto Genosha, onde vemos o Forge se encontrando com a Tempo na destilaria de Krakoa. E eles estavam trabalhando em um whisky envelhecido pro Sebastian Shaw. Por que isso? Bom, talvez para mostrar que mesmo com diversas coisas acontecendo na realidade mutante, a vida continua. Então, por mais que eles estejam lutando para que o sonho de Krakoa se torne realidade, às vezes eles só querem tomar umas cachaça de vez em quando. Enfim, a degustação é interrompida pela Tempestade, que diz que precisa conversar a sós com o Forge. Vocês se lembram daquelas armaduras utilizadas pelo exército russo que inativavam os poderes dos mutantes? Pois é, elas foram baseadas em uma tecnologia desenvolvida pelo Forge que o mutante jura ter destruído há muito tempo. Ele só não contava com o fato de que um dos engenheiros que o auxiliou no projeto tinha memória fotográfica, e agora ele está trabalhando com os soldados russos. A história corta para o Conselho de Krakoa, onde uma das irmãs Stepford informa que Emma Frost não estará presente na reunião, já que o Bishop hackeou o sistema do governo de Madripoor e descobriu que os Omnis Verendi estão trabalhando em conjunto com a Rússia e com o Brasil no desenvolvimento de uma nova armadura ainda mais potente nos bloqueios das habilidades mutantes. Então, como a gente chegou a comentar bem por cima na análise da última edição de Marauders, era isso que o Bishop tinha descoberto e tenta contar pra Emma naquele momento na praia. Mas a ausência da Emma deixa Sebastian Shaw e Senhor Sinistro irritados. Se isso realmente está acontecendo, que enviem a X-Force para resolver essa situação. A Emma, como membro do conselho, não tem que se meter nisso. Mas a Sophie diz que foi até ali apenas para avisar, não para pedir aprovação ou permissão para ninguém. Os Marauders já partiram para a guerra, e a única coisa que eles querem é que o conselho deixe eles trabalharem. Como se a situação já não estivesse tenso bastante, o Magneto tira o seu capacete apenas para pedir que a Sophie passe um recado para Emma. Não deixe ninguém para contar história. Na 9ª edição de Marauders, eu comentei sobre como o Magneto é um dos mutantes que mais respeita a lei de não matar nenhum humano. Quando o cara tirou o capacete pra mandar essa, eu pensei, rapaz, agora ninguém segura os mutantes, agora o bagulho ficou sério. Coisa que os soldados russos logo descobririam ao avistar um iceberg em pleno Pacífico Sul, próximo ao Equador. Como era de se imaginar, o iceberg é obra do Homem de Gelo, mas ele não só criou um obstáculo através do qual os inimigos não poderiam passar. O cara simplesmente tirou o navio do mar. Para completar, o Mercury, que era o navio comandado pelo Christian Frost, revela ser na verdade um disco voador, que teletransporta duas equipes formadas por Forge e Bishop, Pyro e Emma para dentro da embarcação inimiga. E aí, meu amigo, a gente tem uma situação bem inusitada, porque enquanto o Bishop e o Forge localizam e resgatam o Daniels, o antigo ajudante do Forge que está sendo obrigado a trabalhar para o governo russo, Emma Frost e Pyro precisam trabalhar na questão da extração dos Marauders e ainda garantir que ninguém conte a história do que realmente aconteceu ali, como o próprio Magneto diz. Só que para passar por um grupo de soldados que armaram uma emboscada, a Emma usa suas armas mais letais, e a imagem fala por si só. Apesar desse ser um momento descontraído dentro da história, eu duvido que a Emma Frost realmente precisasse lançar mão desse artifício para derrotar os seus inimigos. Ela ainda diz que é mais fácil controlar um grupo de oponentes quando estão todos pensando na mesma coisa, o que justificaria a situação. Mas a cada nova história dos X-Men, a Rainha Branca vem se provando a telepata mais competente em atividade em Krakoa. Então eu não sei se isso era realmente necessário, mas eu é que não vou reclamar. Os planos dos mutantes quase vão por água abaixo, literalmente, quando o líder dos soldados russos se prepara para destruir o navio, já que ele diz ter ordens para que a embarcação não seja capturada. Ele só não contava com a presença da Callisto, que impede o sacrifício do capitão e abre terreno para Emma Frost não deixar ninguém para contar história.
E com isso eu quero dizer fazer uma lavagem cerebral em todos os soldados para que eles se esqueçam de tudo o que aconteceu nos últimos 30 dias de suas vidas. Mais do que isso, ela transformou todos os soldados em simpatizantes da causa mutante e ativistas em prol dos direitos das minorias. Eles foram deixados em terra firme, sem a menor ideia de como seu navio foi destruído e com a vaga lembrança de que foram capturados por um disco voador e os alienígenas cinzentos os deixaram em segurança na Praça Vermelha. Agora, como o Mercury é um disco voador controlado pelo piano do Christian Frost, isso nem os soldados, nem o Bishop e nem a gente sabe por enquanto. De volta a Krakoa, a gente tem um momento emocionante que faz muito sentido dentro da história que a gente acabou de ler, mas que também é assustador. O Daniels admira a beleza de Krakoa, o que os mutantes construíram em tão pouco tempo. Enquanto o Forge reconhece que mesmo sendo obrigado a trabalhar para o exército russo, o seu antigo ajudante ainda tentou sabotar o projeto de alguma maneira, reduzindo o tempo que as armaduras faziam efeito sobre os poderes mutantes e inserindo alguns códigos encriptados no meio do projeto. Mas aí o Forge lamenta que o Daniels tem essa memória fotográfica. E o humano percebe que ele jamais poderá voltar para casa. Assim, a Emma Frost apaga a memória de toda a sua vida e o Daniels é mandado para Rio Verde, o lar dos mutantes onde os Morlocks estão vivendo. Como eu falei, dá para entender que por mais que a Emma Frost apagasse só a memória relacionada ao projeto, os inimigos poderiam tentar capturar o Daniels para tentar recuperar essas memórias de alguma maneira. Mesmo assim, é bizarro pensar que ele tinha uma vida, talvez uma família, e nunca mais ele vai poder viver isso novamente. É tenso, mas é uma guerra. Assim como é tensa a situação da Kate Pryde. Mais uma vez no final da história, nós vemos que os 5 não conseguem trazer a Rainha Vermelha de volta à vida. E depois de tantas tentativas, eles chegam à conclusão de que, de fato, não tem como ressuscitar Kate Pryde. O Xavier diz para eles descansarem que ele vai comunicar sua decisão a Emma Frost. A história termina dessa maneira e o último quadro diz que o próximo capítulo de Marauders vai ser intitulado Funeral para um Mutante. Ou seja, todas as pistas nos levam a crer que esse é realmente o fim da Kate Pryde. Mas nós temos que lembrar que o Lockheed também está voltando para Krakoa, então talvez a chegada do dragão represente uma nova luz para Mutante. Enfim, eu preciso confessar que depois de 10 edições de Marauders, talvez essa tenha sido a primeira vez que eu fiquei decepcionado com a revista. E não porque a história foi ruim, mas porque, como eu falei no começo desse vídeo, a gente estava acompanhando uma trama que estava sendo construída de maneira tão natural, tão bem feita, tão cuidadosa, que colocar essa trama dos soldados russos aqui pareceu só encheção de linguiça. É claro, é uma trama que já havia sido introduzida nos Marauders, que já havia sido incitada não só na última fala do Bishop, como a gente comentou na outra edição de Marauders, mas também em uma reunião dos Homens Verendi com uma representante russa, logo depois que o Jaqueta Amarela se infiltrou na mente do Pyro. Só que por mais que faça sentido isso ser apresentado e desenvolvido nas histórias dos Marauders, como o próprio Sebastian Shaw fala durante a reunião do conselho, o modo como a missão se desenrola parece muito mais uma história da X-Force. Então, de novo, não é uma história ruim, mas é frustrante a gente ter uma trama tão intrigante quanto essa da Kate Pryde ser entregue pra gente só em migalhas no final da revista. Ainda assim, dá pra sentir que essa não é uma história da X-Force, além, é claro, dos personagens não serem os mesmos por causa do tom que os Marauders sempre imprimem nas suas revistas. Também gostei de ver composições diferentes ali, a gente já tinha visto Kate Pryde com o Bishop, o Homem de Gelo com o Pyro, então foi legal a gente ver o Forge trabalhando com o Bishop e a Emma Frost em ação é sempre muito legal. Ao lado do Pyro já tinha funcionado na edição anterior e acho que ficou bem legal nessa revista também, mesmo que tenha sido curtinho. Eu nem vou considerar Homem de Gelo e Tempestade porque infelizmente a Ororo não fez nada nessa história. Aliás, eu acho que faltou um pouco de contextualização temporal. A impressão que eu tinha era que a história a bordo do navio russo estava acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo enquanto rolava a reunião no Conselho de Krakoa, até porque a Sophie foi avisar que os Marauders já tinham partido para a guerra. Mas a Tempestade estava na reunião do Conselho, e aí no painel seguinte ela tá lutando ao lado dos Marauders. Oxe, o que dá pra entender é que teve um intervalo de tempo entre a reunião do Conselho e a missão dos Marauders.
Mas se esse intervalo foi grande o suficiente para Ororo conseguir participar da reunião e ainda ajudar os seus companheiros, por que a Emma Frost também não fez o mesmo? Mais uma coisa que eu gostei muito e que acabei não citando durante a review foram os e-mails trocados entre a Kate Pryde e o Noturno. A revista já começa com uma mensagem da Rainha Vermelha, dizendo que entende que eles estão trabalhando no fato dela não conseguir entrar em Krakoa e que as grandes mentes mutantes têm muita coisa com que se preocupar. Ela sabe que é egoísta pensar dessa maneira, mas ela se sente mal em não poder aproveitar todos os recursos da ilha ao lado dos outros mutantes, e diz que sente falta do Noturno depois de tudo que eles já passaram em suas jornadas. O que realmente parte os nossos corações é que o Kurt só respondeu o e-mail depois da morte da Kate. Então fica a sensação de que essa era uma mensagem com coisas que ele queria ter dito pra ela, mas que ela não conseguiu ler e talvez jamais consiga. O clima do e-mail do Kurt, ao mesmo tempo em que tem um tom de despedida, também tem um tom de esperança. Vamos voltar a viver tudo isso quando você retornar. Mas o modo como a história termina meio que destrói essas esperanças. Essa parte pra mim foi o ponto alto dessa revista e que realmente conseguiu pegar o sentimento que Marauder estava construindo. Eu realmente espero que a próxima revista traga mais desses momentos e que a gente finalmente descubra como diabos a Emma Frost conseguiu um disco voador. Mas enfim, essas foram as minhas impressões da 10ª edição de Marauders. Comenta aí embaixo o que você tá achando do título e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no meu Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.